Na verdade, já que a gente está falando de Estados Unidos, eu particularmente sou muito admirador para mim, um dos maiores estadistas que o mundo já conheceu, Franklin Delano Roosevelt, né? E o Sem New Deal. dúvida. Foi o maior estadista do século XX, a nível mundial. Franklin Delano Roosevelt, meu bem. Concordo. Recentemente, eu apresentei um artigo na Associação Keynesiana também, que foi publicado, afirmando que o Brasil precisa de um novo New Deal, né? Queria que o senhor falasse, de certa forma, se esse casamento do New Deal com esse novo desenvolvimentismo, tu não acha que daqui a pouco seria o que o Brasil está precisando? Sem dúvida. O Brasil precisa dramaticamente de um grande líder, né? Nós temos, quer dizer, eleições presidenciais, isso nos permite ter um grande líder, né? Precisa ser um líder novo, né? O senhor acha que esse líder existe hoje? Então, eu acho que existe o Ciro, que eu acho que existe o Fernando Haddad, são os dois que eu vejo, né? Um que é um pouco mais velho, mas eu gosto muito também, você citou no começo, que é o Roberto Requião. É um homem de muita coragem, um pouco mais velho, mas é uma pessoa de muito boa qualidade também, e muita firmeza. A gente estava falando sobre social-democracia como contraponto ao neoliberalismo, que inclusive é o subtítulo de chamamento para essa live, né? Sim. Ou seja, eu particularmente me considero um social-democrata, sou bastante admirador dos países nórdicos, né? Suécia, Finlândia, enfim. O senhor acha que o Brasil acabou... Houve uma tentativa, o Muniz Bandeira, que quase foi meu orientador no pós-doutorado, tem uma frase que ele dizia que o trabalhismo foi a social-democracia, o trabalhismo foi a social-democracia europeia. Queria que o senhor meio que dissesse o que seria a social-democracia atualmente para o Brasil. Primeiro, um minuto. Eu quero fazer uma homenagem ao Muniz Bandeira. O Muniz Bandeira foi um grande amigo meu, né? Sou grande admirador do Muniz Bandeira. Só um parênteses antes que o senhor fale. O que me inspirou a pesquisar sobre o governo João Goulart, escrever a minha tese, foi o livro do Muniz Bandeira, do governo Goulart. Isso mesmo. Mas então, o Muniz Bandeira foi muito amigo meu, e ele passou os últimos anos da vida dele lá na Alemanha, ele era casado com uma mulher alemã, e então eu estava em Paris e eu fui com minha mulher, fomos especialmente até a Alemanha, era uma cidadezinha próxima de Frankfurt, para visitá-lo. E fizemos a visita a ele, etc. Um ano depois ele morreu, infelizmente. Era uma extraordinária figura, né? Um homem de grande coragem e de luta, um historiador cheio de informações, né? Não gostava muito de teorias, gostava era de dados e contar os fatos. Bom, agora a pergunta sua era sobre... Eu esqueci do que falei do Muniz e esqueci qual era a pergunta. Não, eu já estava linkando, até para a gente chegar na reta final da live, Sim. Sobre social-democracia, a atualidade de uma social-democracia para o Brasil, né? Então, eu acho absolutamente atual. Quer dizer, nessa minha análise, nessa minha economia política do novo desenvolvimentismo, eu digo que os países ricos tiveram um primeiro desenvolvimentismo que foi a França, por exemplo, e a Inglaterra, que foi o mercantilismo. O segundo desenvolvimentismo, que depois veio o liberalismo econômico, aí veio o segundo desenvolvimentismo, que é a social-democracia ou os anos dourados do capitalismo, que, na verdade, começa, quer dizer, nos Estados Unidos com o New Deal, e depois os anos dourados eram a pós-guerra, já principalmente na Europa. Então, porque na social-democracia havia uma intervenção moderada do Estado na economia, havia planejamento econômico, as empresas estatais tinham um papel importante, né, nos setores que são não competitivos, que é um absurdo você privatizar e desnacionalizar, como nós estamos fazendo no Brasil. É um escândalo o que está acontecendo aqui. Então, eu hoje acho, por exemplo, uma coisa que eu defendi, nós tivemos agora o Covid, né, essa pandemia terrível. E eu, então, escrevi 2 papers sobre isso. E um deles, o primeiro paper, que já está publicado numa revista estrangeira, está saindo na minha em português, no Brazilian Journal of Political Economy, que é a revista que eu
que eu organizo, que eu edito há 30 anos, já 35 anos, eu defendi que o financiamento do Covid fosse feito, das despesas com o Covid, fosse feito com emissão de dinheiro. Somos dois. Eu também falei isso. Né? E argumentei muito firmemente sobre isso. Ninguém me ouviu. Né? Poucos economistas me deram apoio. Né? Mas, enfim, eu briguei firme o que eu pude. Agora, o que eu estou começando a defender é o seguinte: